Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui mais uma vez para falar sobre orquídeas, que é a minha paixão. Vou hoje abordar o tema sobre cochonilhas, que é uma praga que está atacando muito o meu orquidário, está atacando, acho que é uma época, pelo menos aqui no norte, que está atacando orquidários de várias pessoas que eu conheço. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a minha experiência e sobre o que eu faço para tentar combatê-las e explicar um pouquinho como se dá essa forma de combate. Se esse assunto te interessa, eu já peço que você já deixe seu joinha, você curta o canal e você compartilhe com seus amigos. Pessoal, ganhei minha primeira plaquinha. Tem gente que comemora a plaquinha de 100 mil seguidores. Eu ganhei meu primeiro mimo de quase... hoje eu tô com 98, não sei no dia que eu postar esse vídeo com quantos eu vou estar. Mas vamos supor que eu ganhei minha plaquinha de 100 seguidores. Ganhei de uma amiga minha, com a logo do canal, Orquidiário. E eu tô muito feliz pelo carinho. Ela me motivou bastante, me motiva bastante. Ela é policial militar como eu. Ela tá iniciando a orquidofilia agora. Ela faz crossfit como eu. Então a gente tem várias coisas em comum. E eu fiquei muito lisonjeado pelo presente. Não é uma gracinha? Dá pra ver? Então, Regina, obrigado, querida. Te amo muito, obrigado pelo carinho mesmo. O vidro tá quebrado. Mas eu vou trocar esse vidro, prometo. Pessoal, cochonilhas. Cochonilha é aquele bichinho nojento, que existem diversas formas de cochonilhas. Eu vou colocar uma forma aqui que é a forma de algodão, aqui parece um algodãozinho, e a forma de carapaça aqui desse lado, que é uma forma que eu acho que das cochonilhas que atacam os orquidários é uma das formas mais resistentes que tem. E são pragas que, se deixar, elas matam a nossa planta, seja por inanição ou seja por abertura de feridas, e essas portas acabam atraindo... Ó, o barulho. Acontece. E essas portas acabam atraindo e sendo portas de entrada para outros tipos de bactérias, fungos, enfim. Elas se alimentam da seiva da planta e elas são cobertas por uma capa um pouco impermeável. E talvez isso seja um dos pontos que dificultam quando a gente passa inseticidas de contato, né, nessas pequenas pragas. Porque como é de contato, como elas têm essa proteção, esse sistema de proteção já particular dela e própria delas, isso acaba elas ficando um pouquinho mais resistentes aos inseticidas que tocam nelas. Elas têm preferências por ficar nas bainhas das plantas, debaixo das folhas, sempre em locais úmidos nas nossas orquídeas. Então é sempre muito interessante que a gente, depois que a bainha já está seca, a gente retire as bainhas das nossas orquídeas, principalmente das nossas catileias, dos nossos catacetos, que é lá o principal local que essas cochonilhas gostam de ficar. E elas, se deixar, elas infestam a toda a planta, elas vão para raízes, elas começam a se alimentar das raízes, né, que elas se alimentam da seiva dessas plantas, e sugando a seiva das nossas orquídeas, elas acabam introduzindo toxinas nas nossas plantas, e acabam afetando o metabolismo, né, o crescimento das nossas plantas. Elas podem entrar no nosso orquidário de algumas formas. Uma delas pode ser trazida pelos ventos. Às vezes a gente tem outros tipos de árvores e plantas, ou nossos vizinhos têm. Então é uma coisa que ela pode vir pelo vento, devido a ser muito leve, principalmente aquela que parece um algodãozinho. Então é muito fácil ser trazida. Ela pode vir através de uma outra planta que você compra e você traz ela sem perceber para dentro do orquidário, e dentro dessa planta ela já pode infestar outras, ou seja, é muito fácil a forma como elas entram dentro do orquidário. Por mais que às vezes a gente cuide, a gente passe inseticidas de forma preventiva, mas se a gente não cuidar, a P pontinho pontinho vai estar lá e vai machucar nossas plantas. Em ambiente natural, elas têm vários inimigos, o vento, as chuvas, mas como na maioria das vezes a gente cultiva as nossas orquídeas dentro de estufas, às vezes os vasos são muito aglomerados, ou seja, cria-se um habitat propício para a proliferação delas. O controle nem sempre é fácil. Muitas das vezes a gente faz aquela catação manual, mas infelizmente porque quando a gente faz aquela catação manual, aquela ali já é a fase adulta da cochonilha. Provavelmente já exista os ovos
que estão lá dentro, e até mesmo as ninfas, que eu acredito que seja meio que uma fase delas bebês, e ainda são imperceptíveis a olhos nus. As cochonilhas elas têm uma cooperação muito grande com as formigas. Ambas as espécies são beneficiadas. Para as formigas, as cochonilhas geram um tipo de substância açucarada. Já as formigas, elas criam caminhos dentro do substrato e acabam esses caminhos tampando as cochonilhas, gerando uma espécie de proteção para elas. Gerando assim proteção contra joaninhas, vespas, além de outros insetos. E além disso tudo, elas criam um microclima dentro do substrato que são propícios para proliferação das cochonilhas. Qualquer tratamento que a gente vai fazer é interessante que faça de 10 em 10 dias ou de 15 em 15 dias. Em virtude que sempre quando a gente mata as cochonilhas adultas, né, que são as perceptíveis, lá dentro provavelmente já tem os ovos e já tem as ninfas que vão crescer, então a gente tem que quebrar esse ciclo. Então é sempre interessante a gente fazer essa forma preventiva. Se você está com um orquidário infestado, a cada 10 dias você faz, pelo menos durante um mês, a cada 10 dias você faz esse tipo de aplicação, esse tipo de prevenção com as suas plantas, a fim de que diminua a infestação de cochonilhas dentro do seu orquidário. É sempre interessante quando for comprar inseticidas nessas casas de pequenos criadores, que a gente peça orientação dos profissionais que lá trabalham. Porque, querendo ou não, inseticidas são produtos químicos e eles podem afetar o nosso organismo. Então é sempre interessante que a gente, ao passar esses inseticidas, a gente passe com todos os cuidados possíveis, usando máscara, usando equipamentos de proteção individual, usando ficator encapado, a fim de que o nosso organismo não tenha tanto contato ou não tenha contato nenhum com esses inseticidas. Eu costumo passar nas minhas orquídeas 2 tipos de inseticidas químicos. Tem o inseticida de contato, que é o Diazenon, e o inseticida sistêmico, que é o Evidence. Primeiro eu vou explicar o que é inseticida de contato e o que é o inseticida sistêmico. O inseticida de contato é aquele que a planta não absorve, ou seja, você aplica na parte externa da planta e as pragas que ali estão, se tiverem contato, em tese, são para morrer. Né? É para elas morrerem. Infelizmente, algumas as cochonilhas elas são um pouquinho mais difíceis de serem dizimadas em virtude de elas terem formas de se proteger contra esses inseticidas de contato. Eu costumo usar mais o Evidence, que é um inseticida sistêmico. Por quê? Porque a planta absorve esse inseticida. Né? Então, assim, ela entra toda na seiva da planta, não gera nenhum mal para a planta, tá? Isso já há estudos, eles são feitos propriamente para isso. E a cochonilha, ao se alimentar da seiva, ela acaba se envenenando e morrendo. A Forte também tem um spray, eu acredito que seja de contato, que é próprio para cochonilha. Eu não sei o valor, esses dias eu vi e fiquei interessado, porque eu estava com poucas plantas, então eu não achava interessante eu me encapar todo para passar, né, colocar na bomba, passar 10 litros de inseticidas dentro do orquidário. Pensei em comprar, mas estava um pouquinho acima do valor que eu estava na carteira no momento, deixei para comprar numa próxima oportunidade. Existem pessoas, eu já fiz isso e vez ou outra eu faço. Eu passo também, que é um inseticida, não deixa de ser inseticida de contato, eu costumo passar SBP à base de água, fique bem claro, em algumas plantas que estão com cochonilhas. E eu passo logo no final da tarde, no início da noite, e depois, no outro dia de manhã, eu jogo uma água para tirar um pouquinho o excesso do inseticida. Tem sido eficaz, claro que não é tão eficaz como o inseticida, quanto o Diazenon e quanto o Evidence. Diazenon é de contato, Evidence é o sistêmico. Não é tão eficaz, mas sana o meu problema porque eu estou o tempo todo dentro do orquidário. Acho que mais eu acredito que a pessoa que não tem tanto tempo de ir no orquidário, acho que é mais interessante adquirir um produto mais eficaz. Deixar bem claro também, gente, a gente está passando por um momento que, não sei se vocês já leram, né, mas há uma grande dizimação de abelhas. Né, de abelhas no mundo, né? E as abelhas são um dos grandes polinizadores de plantas e etc.
E esses inseticidas, eu não sei se os dois são, mas algum deles deve ser. Eles são tóxicos para essas abelhas. Então é sempre muito interessante a gente passar e tomar muito cuidado. Passar em local fechado, você ter cuidado, você não passar quando criança estiver perto, você não deixar seu animal transitando dentro do orquidário quando você estiver passando, você manter cuidados na hora de passar, lavar bem as mãos, lavar os materiais que você utilizou, a fim de que não haja nenhum problema. Bem, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado das dicas e até mais.